ungida pelo Teu Espírito Santo para trazer a palavra para a sua igreja aqui nessa noite. Que o Senhor a use com unção, com graça, que o Senhor possa, Pai amado, por meio das palavras da boca dela, atingir o coração de cada um de nós, a mente de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que ela é fiel a Ti, eu sei que ela ama o Senhor, eu sei que ela se preparou e trouxe o melhor dela para aqui, Senhor. Só possa abençoá-la, Pai. Use-a na unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente tem falado muito de família, né? E a gente sabe que família é um projeto de Deus. E essa semana eu ouvi algo muito legal. Não sei se vocês já ouviram falar do John Wesley, um grande pregador. E eu estava ouvindo, né, que a mãe dele, Susana Wesley, ela orava para os seus filhos todos os dias. E ela tinha vários filhos. E ela, cada dia da semana, ela pegava um filho para orar por ele, orava por 1 hora e ensinava. Os filhos dela, com 5 anos de idade, eles já começavam a aprender a ler e escrever, e ela que ensinava. Então, isso é muito lindo, né? E eu até anotei, ela falou assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Quebre a vontade da criança cedo, para que a alma seja salva mais tarde. Ou seja, ela estava preparando aquelas crianças, os filhos dela, para ser grandes homens e grandes mulheres. E quem foi John Wesley, né? E outro filho também, se não me engano, o nome dele é Carlos. Ele compôs mais de 7.000 hinos. E diz que a gente canta os hinos deles até hoje. Então, assim, vamos orar pelas nossas crianças. A gente sabe que é um esforço, é uma dedicação muito grande hoje dos pais para poder educar, instruir as crianças no caminho que elas devem andar. Não é fácil. Você tem que se sacrificar pelas suas crianças, porque hoje o mundo, eles querem corromper a mente, eles querem corromper as nossas crianças, e nós, como pais, nós temos a obrigação de educá-los da melhor forma possível, porque eles não são nossos, eles são do Senhor, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis, 2 Reis 4, nós vamos ler de 1 a 7. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que foi que Eliseu fez. O profeta, né, ele foi um grande homem, ele foi um discípulo de Elias, e o interessante é que ele andava com Elias, ele não desgrudava de Elias. Algumas vezes Elias queria andar sozinho, e ele dizia, não, eu vou contigo. E ele largou tudo para andar com Elias. E um dia, Elias perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? E ele falou o seguinte, eu quero porção dobrada do seu espírito. E foi ali que Elias falou para ele, grande coisas pedistes, né? Porque não é fácil. E aí tem o se. Se quando eu subir aos céus, porque Elias sabia que Deus ia levar ele, se quando eu subir aos céus, se você me ver subindo, aí vai acontecer. Se não, não iria acontecer. E Eliseu acabou que viu Elias sendo subindo aos céus. Como foi? Numa carruagem de fogo? Não, no redemoinho. E hoje a gente escuta falando que é numa carruagem de fogo, né? Mas a carruagem de fogo, ela separou os dois. E Elias foi transladado. E Eliseu começou a fazer tudo aquilo que, e mais ainda, né? Do que Elias fez aqui na terra. Isso é tremendo, né? A gente está precisando de mais Elias e de mais Eliseus aqui nessa terra para fazer grandes coisas. A palavra do Senhor diz assim, em 2 Reis 4. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, o meu marido
seu servo está morto. E o Senhor, com letra minúscula, sabe que esse seu servo temia o Senhor, com letra maiúscula, o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: essa tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois, entra na sua casa, fecha a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e elas enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida. E você e os seus filhos vivam do que sobrar. Amém. Glória a Deus. Aqui a gente vê que esse homem de Deus, ele estava a serviço do Senhor naquela cidade. E foi quando ele se deparou com esta mulher. E esta mulher, ela era esposa de um homem de Deus. E este homem, que era um discípulo, ele era um dos discípulos, ele servia ao Senhor e ele havia morrido, deixado a esposa, deixado 2 filhos e, além de tudo, ela estava endividada. Olha só as circunstâncias dessa situação que essa mulher, ela vivia. Você pode imaginar a situação dessa viúva? O homem, naquela época, ele era o provedor da casa. Ele que levava o sustento. E essa mulher ainda tinha 2 filhos, ela não tinha como trazer a provisão para a casa dela. E certamente, esses filhos, eles eram menores, certamente eram adolescentes, porque eles não trabalhavam. E ela estava nessa situação, uma difícil situação, onde ela não tinha alimento para dar para suas crianças. Foi então, como a palavra do Senhor diz, que ela clamou ao profeta Eliseu. Ela foi aquele homem, até ele, que ela sabia que era ele que podia fazer alguma coisa por ela. Ela não foi atrás dos vizinhos dela, ela não foi chorar as mágoas dela com ninguém, ela não foi contar os problemas dela para ninguém, ela foi a pessoa certa, e ela sabia que ela podia contar com ele. E o interessante é que, quando ela buscou ajuda, o profeta, ele foi muito simples, muito na razão com ela. Porque às vezes a gente que é mulher, né? E está numa situação assim tão difícil, cheia de problemas, a gente quer um aconchego, a gente quer uma palavra, a gente quer algo que venha a acalmar o nosso coração. E ele não, ele foi muito direto, ele foi muito na razão. Ele perguntou: o que você quer que eu te faça? O que é que você tem em casa? Essas foram as 2 perguntas que o profeta fez para aquela mulher. E a gente sabe que quando a gente sai contando a nossa vida para quem não deve, né, a gente sabe que a gente não colhe coisas boas. No curso que a gente fez, né, um seminário que a gente fez no final de semana, foi até falado: para quem você tem contado os seus sonhos? Para quem você tem contado os seus problemas? Você tem contado para o coveiro ou você tem contado para a parteira? Porque quando você conta para o coveiro, você pode ter certeza que os seus sonhos vão ser enterrados.
Mas quando você conta para uma parteira, ela vai te auxiliar, ela vai ajudar, ela vai dar a luz aos seus sonhos. Né? Isso é muito interessante. E esse homem de Deus sabia que aquela mulher estava numa situação muito complicada. Porque se ela não conseguisse aquele valor, o dinheiro, os homens, os credores, iriam buscar os filhos dela. Imagina, se aqueles homens levassem os filhos, provavelmente ela nunca mais iria ver aquelas crianças. Porque é para pagamento de dívida. E se tem pagamento de dívida, se deve, tem que pagar. Então, ela estava numa situação muito complicada. Foi então que ela respondeu que não tinha nada. E muitas vezes a gente fala assim também, né? O que você tem na sua casa? Ah, eu não tenho nada. Ou eu não tenho quase nada. Muitas vezes é nesse nada, ou nesse quase nada, ou no pouco, né? Mas esse pouco para Deus é muito. É onde não tem nada, é no invisível que as coisas se tornam visíveis e o milagre acontece. E Deus, Ele é especialista em fazer milagres. Deus não quer ver a gente sofrendo. Deus não queria ver aquela mulher sofrendo com os filhos dela sem nenhuma provisão. Né? E foi então que Deus mandou aquele homem, Eliseu, aquele profeta, até a casa dela. E onde Deus está, gente, o milagre chega. E então o profeta deu 2 instruções para ela. A primeira foi o seguinte: vá, peça vasilhas a todos os seus vizinhos. Todos. E não são poucas vasilhas, não. São muitas vasilhas. Aquele profeta sabia que ela não tinha muita vasilha. Por que ele falou isso? Ele sabia disso, né? Então, aquela mulher foi, ela obedeceu a este comando. E ela foi até os vizinhos, ela e os seus filhos. E aí a gente pergunta, é uma coisa que, né, a gente tem que se preocupar. Como é que está o nosso testemunho com os nossos vizinhos? Será que, para a gente pedir as coisas para a gente é muito difícil, mas para pedir para os outros é fácil, né? Não sei se com você é assim, mas para mim é mais fácil pedir para os outros do que pedir para mim mesmo. Porque, de certa forma, é se humilhar. Quando você vai pedir uma coisa para você, que você está precisando muito, você está se humilhando. E aquela mulher fez isso, ela obedeceu. Ela foi na porta de cada vizinho, ela e os filhos dela saíram. E são muitos vizinhos, né? Porque o profeta fala todos os vizinhos. E ali ela batia de porta em porta. Será que você faria isso? Será que eu faria isso? Ou será que a gente falava assim, pô, naquela ali, ó, naquela casa ali eu não posso bater não. Um dia eu passei ali e fiz uma coisa que não devia, naquela porta ali eu não vou bater não. Nossa, naquela ali também eu não posso bater, porque um dia meu filho, jogando bola, quebrou ali a porta e o dono ficou bravo, ali também não posso bater não. Aquela ali eu não vou pedir não. Quando a gente faz isso, a gente não está seguindo a instrução corretamente. Mas aquela mulher, ela foi em todos os vizinhos, bateu de porta em porta para poder conseguir muitas vasilhas. E ela levou essas vasilhas para casa. E ali, outro comando, o profeta também falou, que era, entra na sua casa, fecha a porta com seus filhos. Então, ela foi ali, pegou as vasilhas, muitas vasilhas, pegou o azeite que ela tinha na casa dela, e com aquele azeite, Deus começou a multiplicar o azeite que ela tinha. Uma botija, ela ia colocando nas vasilhas. E aí, mais vasilha, filho, mais vasilha, mais vasilha, mais vasilha. E ali ela ia enchendo todas as vasilhas. E a palavra do Senhor fala que eram muitas vasilhas. E quando ela acabou de encher, muitas já, ela, filho, mais uma. Ele falou, não tem mais vasilha. Aí, quando não tinha mais vasilhas, o azeite acabou.
Se tivesse mais vasilhas, ainda ia jorrar mais azeite. E um outro comando que ele deu para ela, e ela obedeceu, foi o seguinte: entra com seus filhos na sua casa, fecha a porta, porque quando a gente está dentro da nossa casa, os curiosos não precisam de saber o que está acontecendo. O milagre era para aquela família, não era para os vizinhos, não era para todos ficarem vendo. E aí a gente lembra daquela passagem, né? Quando, em Mateus 6,6, minha garganta anda seca. Em Mateus 6,6, quando Jesus pede, né? Deixa eu abrir aqui. Mateus 6,6. Diz assim a palavra do Senhor: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao Senhor, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto lhe dará a recompensa. E o seu Pai que te vê em secreto lhe recompensará. Fala assim em outras versões, né? Então, foi o que ela fez, ela obedeceu esse comando. Ela entrou, fechou a porta, o secreto dela, e ali o milagre aconteceu. Essa é uma ligação com a oração, né? Porque Jesus fala para a gente ir para o nosso secreto. E a oração é ela que move o coração de Deus. É a oração que move os céus. É ela que nos leva a lugares altos, que muitas vezes a gente sozinho a gente não consegue. É na oração que a gente tem intimidade com o Senhor. E essa mulher, ela foi muito obediente. E ela obedeceu aos profetas. Por isso que o milagre aconteceu na casa dela. Essa mulher, ela entendeu que tem um princípio. O princípio que ela estava sob a autoridade de um homem de Deus. Da autoridade, da honra e da obediência. Porque se ela tivesse quebrado alguma coisa ou não seguido um dos passos que o profeta pediu para ela fazer, o milagre talvez não teria acontecido. Então, todas as botijas foram cheias. E aí a gente pode, né, ver que tudo tem o nosso esforço. Aquela mulher teve o esforço dela de ir com os filhos dela pedir as vasilhas vazias. A mulher enferma que queria ser curada com o fluxo de sangue, ela gastou, primeiro veio a parte racional, ela gastou todo o dinheiro dela para tentar a cura. Ela gastou com médicos, com remédios, e ela não foi curada. Só quando ela viu que Jesus estava passando por aquela cidade, que ela foi até Jesus, ela deu um passo para o milagre acontecer. Nós temos que dar o nosso passo. Foi quando ela foi, tocou na orla das vestes de Jesus, e ali ela foi curada. Nós vemos também o general Naamã. O general Naamã, ele tinha lepra. E aquela lepra estava consumindo o corpo dele. E ele era um homem poderoso. O povo só não sabia que ele tinha lepra porque ele estava com aquele uniforme. Então, ele também teve que dar passos. Ele não queria, mas ele teve que ir até o profeta, entrar no rio, ali mergulhar 7 vezes para ele ser curado. Então, tudo que a gente vai fazer para o Senhor, na obra do Senhor, se a gente quer o nosso milagre, tem o nosso sacrifício. Nós temos que dar os nossos passos. Se a gente quer ser abençoado e ficar sentado em casa, nada vai acontecer. Então, por isso, que tudo na nossa vida, nós temos que dar passos, e passos de fé. Nós temos que fazer a nossa parte. E, olhando para o lado espiritual, o que significa o azeite? O azeite significa a presença do Espírito Santo. O azeite representa o Espírito Santo. E ali, o problema naquela casa não era o azeite. O problema era o quê?
o vaso, as vasilhas. E Deus está dizendo, com aquela viúva, que se ela não tem botija, ela tinha que ir procurar botijas. Talvez hoje, o vaso aqui, que sou eu e você, possa estar com algum problema, possa estar rachado, possa estar trincado, pode estar quebrado. E se está assim, gente, o azeite, ele não vai ficar. O azeite vai cair. Às vezes é um pecado que a gente tem. É o caráter que tem que ser moldado, né? É a falta de perdão. Liberar perdão, pedir perdão. Porque nós somos um vaso e estamos na mão do oleiro. O Espírito Santo, ele quer trabalhar no nosso coração. Ele quer que a gente abandone o pecado, abandone o vício, abandone a preguiça, abandone aquilo que a gente tem feito de errado e que, de alguma forma, o Espírito Santo não está conseguindo ficar nesse vaso que somos nós. O Espírito Santo, ele é cavalheiro. Ele não vai intimidar ninguém, ele não vai abrir a porta, forçar a porta. Ele vai te pedir que você venha. Minha garganta anda seca, gente. Abra o seu coração, peça ao Senhor para entrar, para fazer morada na sua vida, na sua casa. E é assim que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, ele é um gentleman. Ele não fica onde há pecado. O Espírito Santo, ele não fica onde há sujeira. Nós somos o vaso. E o Espírito Santo quer nos encher. Mas para isso, tem que haver consertos. Para isso, o pecado tem que sair. Eu gostaria que nessa hora, eu sei que o tempo está corrido, que você fechasse os seus olhos. Sabe? Que você pensasse, buscasse lá no profundo do seu coração, o que é que tem na sua vida, na minha vida, que o Espírito Santo de Deus não tem feito morada ou não tem agido através de você como Ele quer. O Espírito Santo, Ele quer fazer morada em cada um de nós. A partir do momento que a gente se converte, que a gente entrega os nossos caminhos ao Senhor, que a gente confia no Senhor, o Espírito Santo quer habitar. Ele quer fazer algo tremendo na nossa vida e através da nossa vida. E é nesse momento que o Espírito Santo, ele requer de nós uma vida santa. Porque ele pede para a gente nos moldar a cada dia. A palavra do Senhor diz, sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo. E nada que a gente faça é pouco. Sabe, a gente tem que cada dia estar nos moldando, cada dia vigiando, cada dia nos preparando para que Deus faça aquilo que está no coração dele através das nossas vidas. Se nós estamos aqui nessa terra, algo tremendo Deus tem para fazer através de nós. Cada um de nós aqui, nós somos vasos nas mãos do Senhor. Deus quer nos usar. Deus quer que a gente vá lá para fora, não só fique aqui dentro da igreja, vá lá para fora e alcance vidas. E essas vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. Assim como Ele quer usar a gente como ferramenta, como vaso mesmo, nas mãos dEle. E muitas vezes a gente é desobediente ao Senhor. Porque Deus pede para a gente ir para cá, a gente vai para lá. Deus quer que a gente siga o caminho. E o caminho, ele não é fácil. Andar nos caminhos do Senhor não é fácil. Sabe? A gente tem que tirar muitas coisas. A gente tem que tirar o nosso eu. Muitas vezes, às vezes, é a falta de obediência mesmo a Deus. Falta da leitura da palavra, falta da oração. Tudo isso faz com que a nossa caminhada, aquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida, não aconteça. Porque o problema não é Deus, o problema não é o azeite, o problema somos nós mesmos. E a gente tem que pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque nós somos muito falhos, né? O azeite quer jorrar,
mas nós, muitas vezes, deixamos com que esse azeite não venha sobre nós. E Deus, Ele é perfeito. Deus não vai trabalhar na minha vida se eu estiver em pecado. Eu não vou ser um vaso de honra, assim como você também não. Então, peça ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos espirituais, para que Ele abra os seus olhos espirituais, para que você seja uma pessoa que vai entender os propósitos do Senhor, os propósitos que Deus tem para você aqui nessa terra, porque a palavra do Senhor fala que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor a gente padecer, obedecer, do que sacrificar, muitas vezes, a nossa vida e a nossa família. Porque alguém um dia já se sacrificou por nós. Jesus, o justo, Ele morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele vivo está aqui no nosso meio, amém? E Ele é especialista em fazer milagres, e Ele quer fazer milagres, Ele quer nos usar, Ele quer que nós sejamos canal de bênção para muitas vidas que estão lá fora. Eu creio que essa mulher, quando ela fez tudo que o profeta pediu, e o profeta falou para ela ainda assim, ó, vá, venda um pouco, para ir paga a dívida, paga os credores, e o restante viva você e sua família. Com certeza, aquela mulher que obedece ao Senhor, aquela viúva que tinha seus filhos no caminho do Senhor, com certeza, gente, onde ela pediu vasilhas, com certeza ela doou um pouco de azeite. Isso passa pelo meu coração, porque ela pediu, ela viu o milagre acontecer na casa dela, então eu creio que ela também doou. A palavra do Senhor não fala isso, mas eu creio que ela doou um pouco de azeite para cada família que ela pediu vasilhas. E é assim que Deus faz, é assim que Deus fez naquela casa. E é assim que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Mas para isso, nós temos que deixar que o Espírito Santo nos encha com o azeite dele. Porque eu repito, o problema não é o azeite, como aconteceu naquela casa. O problema somos nós. Nós que somos errados, nós que somos falhos. E Deus quer usar eu e você. Deus quer ver pessoas sendo abençoadas. Deus quer nos abençoar. Ele quer nos encher. Ele quer que todas as nossas necessidades sejam supridas, para que a gente possa abençoar outros também, para que a gente vá abençoar e suprir a necessidade de outras pessoas. E essa necessidade não só é necessidade material, é a necessidade espiritual, amém? Tem muita gente sofrendo, os hospitais estão lotados, tem muita criança padecendo enfermarias, e a gente precisa levar a palavra do Senhor, a gente precisa de sair das quatro paredes e cumprir o ide do Senhor aqui nessa terra, porque Jesus está voltando, como foi dito aqui, está acontecendo coisas lá fora, que a gente pensava que nunca fosse acontecer. A guerra está bombando, né? A coisa está feia. E a gente está vendo aqui no nosso país também, coisas acontecendo com relação à natureza. Gente, olha o que está acontecendo em Minas Gerais. Eu não sei se vocês viram as imagens. São imagens assim de chorar. Sabe, pessoas perdendo tudo, as casas deslizando, as lojas, as coisas saindo das lojas pela enxurrada, pela correnteza. Então, Jesus está voltando e nós precisamos estar atentos. Porque, eu repito, se eu e você estamos aqui, um propósito Deus tem. Eu ainda não fui, você ainda não foi. Um propósito Deus tem, comigo e com você. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor. Cumprir o que está escrito aqui, obedecer a palavra do Senhor, obedecer a voz profética,
obedecer aquilo que o Senhor fala com você na madrugada, e a gente deixa de lado, deixa para depois e a coisa não acontece. Jesus tem urgência, Deus tem urgência em nos usar como instrumentos nas mãos dele. Tem muita gente indo para o inferno, muita, não são poucas. E quem é que Deus vai usar para levar a palavra? Eu e você. Nós estamos aqui neste mundo para levar a palavra às pessoas que estão perdidas lá fora. Porque às vezes, enquanto a gente está aqui na igreja, aqui dentro das 4 paredes, tem muita gente morrendo lá fora. O que nós recebemos aqui, nós temos que transbordar lá fora. Mas a gente não vai transbordar se a gente não for. É uma necessidade urgente que o Senhor tem para usar o nosso vaso, que é a nossa vida. Eu sou um vaso, você é um vaso nas mãos do Senhor, e Ele quer nos usar para levar a palavra dEle a muitos que estão perdidos. Deus não fez o ser humano para ir para o inferno, Deus fez o ser humano para ir para o céu, e Ele está aguardando eu e você irmos lá fora para falar do amor dEle, para essas pessoas que estão lá fora, que ainda não o conhecem. O Espírito Santo, Ele vai fazer a obra dEle. Eu e você, nós vamos falar, mas quem vai convencer é o Espírito Santo. E se eu e você formos lá fora e simplesmente só falar, nada vai acontecer. Mas se nós formos lá fora cheios de azeite, com certeza o Espírito Santo vai tocar naquela vida, e aquela vida será transformada pelo poder de Deus. Amém? Então essa é a palavra que eu trouxe, pretendia trazer de uma melhor forma, mas eu estou nervosa, amém? Para você nessa noite e para mim também. Nós precisamos ser mais audaciosos na mão do Senhor. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de pedir ao Senhor que Ele venha falar conosco através da oração, através da madrugada, no seu dia a dia. Nós mulheres, enquanto a gente está lavando uma louça, arrumando a casa, que a gente aproveite esse tempo, porque esse tempo é precioso, para falar com o Senhor, para ouvir a voz do Senhor, saber qual é a vontade do Senhor, para a gente cumprir o propósito dEle aqui nessa terra, amém? Eu gostaria que você ficasse em pé. E gostaria de chamar o pastor aqui.